Muito bem, o verão está chegando, por enquanto é chuva e primavera, né? E muita gente quer apostar em dietas milagrosas para ter o corpo sarado, perfeito. Mas será que isso surte efeito mesmo? A repórter Bruna Moraes bateu um papo com o nutricionista e professor da Unifacisa, Diego Elias, que nos explicou um pouco sobre dieta e reeducação alimentar. Vamos conferir. Todo mundo já fez dieta alguma vez, ou pelo menos procurou comer melhor em algum momento da vida, né? E quando o verão vai se aproximando, esse desejo de emagrecimento vai ficando mais forte. E para falar sobre esse assunto e também trazer algumas dicas, a gente conversa agora com o professor do curso de nutrição aqui da Unifacisa, o Diego Elias. Diego, primeiro ponto, existe uma diferença entre dieta e reeducação alimentar? Sim, existe. Geralmente as dietas elas se baseiam em alguma restrição, ou pelo menos as pessoas elas pensam dessa forma, que dentro desse contexto de dieta é sempre necessário excluir alguma coisa ou comer sempre menos, né, do que essas pessoas acham que seria o ideal para elas. Já a reeducação alimentar ela é pautada em um estilo de vida no qual você vai dar preferência para o consumo de alimentos que são ditos mais saudáveis, né? Geralmente os alimentos que são in natura, que são fontes de nutrientes, e aí, nesse caso, a gente diminui o consumo daqueles alimentos que são industrializados, que são ricos em sódio, açúcar, calorias vazias, que geralmente oferecem um aumento para o peso do paciente, mas em contrapartida ele não traz nenhum benefício ou mais benefícios, né, com a ingestão de nutrientes essenciais para a nossa saúde. Agora, por que muita gente tem aquele chamado efeito sanfona, né? Emagrece, engorda? É justamente por esse fato de não ter essa reeducação alimentar. Porque se a gente parar para pensar, a dieta, né, geralmente restritiva, a gente não consegue sustentar a longo prazo. É tanto que muitas pessoas começam empolgadas fazendo a dieta, mas com 1 mês, 2 meses, elas já não aguentam mais e chutam o balde, né, como se diz. Justamente porque essa restrição, ela não é sustentável. E aí, essa pessoa, nesse primeiro momento de empolgação, ela consegue fazer o plano, mas chega um momento que isso é insustentável, e aí ela não consegue mais. Na sequência, né, pelo fato dela ter restringido vários alimentos, ela começa a consumir esses alimentos de forma excessiva, né? A gente pode dizer que essas pessoas, ao restringir, na sequência, elas têm uma atividade compulsiva em relação àquele alimento que foi restrito. Então, você perde, mas quando você volta a ter aquela vida que você tinha anteriormente, você ganha tudo de novo. Agora, Diego, hoje em dia existe uma busca muito forte pelo corpo perfeito, né? Então, muita gente acaba tendo acesso a conteúdos na internet como dietas malucas, né? Essas dietas, o que é que elas podem causar na vida do paciente? Essas dietas, elas são extremamente perigosas, porque a depender do tipo de dieta que você faz, você restringe diversos nutrientes que são essenciais para o metabolismo da gente. E, além disso, pessoas que fazem essas dietas restritivas, os estudos já mostram que, na sequência, elas podem adquirir algum tipo de transtorno alimentar. Então, começa pela compulsão, e da compulsão elas vão tentando compensar, e aí surge bulimia, anorexia, né, que são quadros mais perigosos desse processo. Então, toda pessoa que já fez alguma dieta restritiva, no futuro ela pode desencadear algum processo de transtorno alimentar. E aí, final de ano está se aproximando, né? O verão vai chegando, então muita gente já começa ali a se programar para mostrar um corpo em ordem, nas praias. Mas, enfim, como é que as pessoas podem fazer se elas tiverem esse desejo, né, de mudar a alimentação, mudar os hábitos alimentares? Quais são as principais dicas para quem quer mudar tudo isso? Então, o primeiro ponto é estabelecer uma rotina alimentar saudável. Não tem como eu iniciar, por exemplo, um protocolo de alimentação considerado saudável se anteriormente eu nunca tive contato com isso. Por exemplo, eu não posso dizer para você consumir 6 porções de frutas ao dia se você nunca consumiu antes. Então, as metas elas têm que ser gradativas. E, infelizmente, né, num curto intervalo de tempo, a gente não tem como mudar um comportamento alimentar. Por isso que as pessoas preferem fazer essas dietas, porque elas conseguem alcançar o objetivo a curto prazo. Mas, como eu falei, isso não se sustenta. Então, o ideal é a gente ter uma rotina alimentar baseada no saudável, no alimento in natura, reduzir o consumo dos alimentos que são ditos como processados e investir na prática de atividade física e na ingestão hídrica também.
Sempre com profissional? Sempre com o profissional, porque é um conjunto de fatores. É alimentação, é atividade física, é ingestão hídrica, sono, né? Então, todos esses fatores levam o indivíduo a alcançar esse estilo de vida saudável e, consequentemente, ao corpo, né, que eles almejam. Então, é o profissional da nutrição, da educação física, em conjunto, que consegue chegar nesse objetivo. Ok, muito obrigada, Diego, pelas informações. Eu já anotei tudo, eu tenho certeza que você também, para a gente começar a mudar os nossos hábitos alimentares, porque comer bem é sinal de uma vida mais saudável. Bruna Moraes para o Em Dia.